Fala galera, Diego Paludo trazendo aqui para vocês mais informações sobre a gestão dos pneus. E nesse conteúdo vamos falar sobre as 5 etapas para você iniciar o controle e a gestão dos pneus na sua frota. Mas antes do conteúdo, é importante já deixar o seu like, comentar e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Bom, você já sabe que pneus representam de 10 a 20% do custo total da sua operação de transporte. Pneus estão no ranking entre as 3 maiores despesas da sua operação. Por isso, é de extrema importância a criação de um controle de manutenção. E aqui nesse material, nós vamos trazer para você as 5 etapas, um passo a passo para você começar. Vamos falar sobre a implementação do controle de pneus. O primeiro ponto da implementação é o controle patrimonial, também chamado de número de fogo. É você cadastrar, identificar, obviamente, e cadastrar todos os pneus da sua frota, cada um com um número específico. Este número específico, também chamado de número de fogo, porque é feito lá com uma ferramenta manual ou a laser, ele permite uma rastreabilidade de cada pneu na sua frota. Dessa forma, você não perde dados mesmo que tenha que movimentar este pneu, seja de posição ou de veículo. Agora, vamos falar sobre os equipamentos. Que tipo de equipamento você vai precisar para fazer esse controle? Com certeza você vai precisar ter um cronograma de aferições e para isso, um bom equipamento que te ajude a fazer as coletas de dados é de extrema importância, já que estas coletas de dados não podem ou não aceitam qualquer tipo de erro, seja na medição ou na hora de registrar esses dados. Qualquer milímetro, qualquer pressão é de extrema importância para o controle. E para te ajudar na inspeção dos pneus, você precisa conhecer esse equipamento aqui da Prolog. Ele te ajuda a coletar dados do desgaste da banda de rodagem e também da pressão de ar. Acompanhe comigo para ver o quanto é fácil e preciso. Para você fazer a medição dos milímetros da banda de rodagem, basta você pressionar a agulha do aferidor, aguardar até o bip. Você vai repetir essa ação em todos os sulcos da banda de rodagem. Todas as informações de milímetros de banda de rodagem já foram passadas de forma precisa para o seu sistema. Agora, vamos pegar a pressão de ar do pneu. Você vai usar o mesmo aferidor, porém com esta ponta aqui. Pressionou, bipou, você já tem a informação de pressão que o pneu está utilizando direto no seu sistema. Rápido, fácil e preciso. Então, um bom equipamento que facilite, que garanta confiabilidade nos dados, com certeza é um excelente investimento. Escolha da plataforma. Para fazer esse controle, você pode utilizar planilhas, mas para uma gestão eficiente e inteligente, é sem dúvida nenhuma necessário você ter uma plataforma, um sistema específico e dedicado para compilar todos esses dados. Então, nesse momento, onde você vai escolher qual plataforma, qual software, como você vai fazer toda essa gestão de informação. No caso de frotas com menor número de veículos, você pode dar início aí por planilhas, que já vão te ajudar a criar uma cultura de controle. Obviamente, conforme a sua frota for crescendo, a quantidade de veículos, de pneus, também vai aumentar a dificuldade para fazer essa gestão. É nesse momento que você abandona a planilha e parte para uma plataforma. Vamos para o segundo passo dessa gestão de pneus? Vamos falar sobre a criação do cronograma. Isso mesmo. A cada quanto tempo? Por onde você vai começar a fazer as aferições? Construir um plano robusto e principalmente eficiente sobre aferições é o que vai garantir o sucesso do seu controle de pneus. Primeiro ponto, importante você definir um cronograma sobre a inspeção dos sulcos do pneu. Dessa forma, você consegue acompanhar o desgaste do pneu da banda de rodagem. Como seria a frequência dessas medições? Isso varia de acordo com a quilometragem total que a sua frota roda por mês. Por exemplo, seu caminhão roda em torno de 10 mil quilômetros por mês, você precisa fazer pelo menos uma aferição por mês. Quando a quilometragem é maior do que isso, o ideal é que você também reduza o tempo entre as aferições. Dessa forma, você consegue ter um melhor acompanhamento
o desgaste da banda de rodagem. Qual seria a profundidade mínima de sulco da banda de rodagem para que você faça aí a retirada deste pneu? Esse é um assunto polêmico e que tem uma variação de acordo com o grau de severidade da sua operação. Qual seria o milímetro mínimo para você fazer a retirada do pneu da operação? Isso varia de acordo com o grau de severidade da sua operação. Veículos que trafegam em terreno pavimentado têm um menor nível de severidade. Esses pneus podem ser retirados com 1 milímetro entre 2 a 4 milímetros de banda de rodagem. Já veículos que têm operações muito mais severas, onde o risco de avarias acidentais, perfurações é muito alto, você precisa estar atento e retirar os pneus com 1 milímetro de borracha um pouco maior, entre 5, 7, às vezes até 8 milímetros. O que vai determinar isso é o nível de severidade da sua operação. Retirar os pneus no prazo correto contribui para que você consiga ter uma melhor reforma, uma melhor recapabilidade dos seus pneus. E a frequência da aferição de pressão? Essa é de extrema importância. Afinal de contas, um pneu mal calibrado, além de comprometer a performance do pneu, também aumenta o consumo de combustível. O ideal é que a medição da pressão de ar e, por consequência, a correção, caso ela esteja inadequada, fosse feita semanalmente. Em algumas situações, sabemos que é quase impossível por conta da atividade, de como que o caminhão trabalha. Mas vamos lá. Se você consegue fazer uma vez por semana, isso seria espetacular. Se você consegue fazer uma vez a cada 15 dias, é muito bom. Se você consegue fazer uma vez por mês, menos ruim. Mais do que isso, com certeza vai comprometer toda a performance do pneu e também o consumo de combustível. Então, quanto mais você puder reduzir as aferições e correções da pressão de ar, melhor para o pneu e para a sua frota. E qual seria a pressão ideal para os pneus? Para você determinar a pressão ideal dos pneus, você precisa saber qual é o peso incidente de cada pneu, ou seja, quanto de carga cada pneu transporta. Não é muito fácil fazer isso, você precisaria pesar os veículos e, de acordo com a mudança de carga, você teria alterações nessa pressão ideal. Então a dica é, na dúvida, use a pressão máxima recomendada pelo fabricante do pneu. Você encontra essa informação lá na lateral do pneu. Cada fabricante determina uma pressão máxima para transportar peso máximo. Na dúvida, utilize a pressão máxima. Isso porque errar por excesso de pressão com certeza vai te dar um prejuízo muito menor do que errar por falta de pressão. Pneus com excesso de pressão têm uma perda muito menor do que pneus que têm falta de pressão. A falta de pressão, além de desgastes irregulares, fadiga de carcaça, também gera um maior atrito, maior resistência ao rolamento e contribuem para que o caminhão tenha um aumento do consumo de combustível. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, comente aqui. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhamento dos números de ocorrências relacionados a pneus. É importante acompanhar quantas movimentações você tem de pneus na sua frota. Sejam elas pneus retirados para reforma, pneus retirados por avarias, rasgos, estouros ou furos. Importante acompanhar quantos pneus são movimentados na sua operação. Agora vamos falar sobre o acompanhamento das inspeções. O acompanhamento das inspeções inclui as aferições de pressão de ar e, por consequência, a correção dos pneus que estiverem com as pressões irregulares. Isso você pode montar um cronograma baseado na quantidade de placas que você tem na frota e também do tamanho da sua equipe operacional. Você pode, por exemplo, dividir a quantidade de veículos para a quantidade de pessoas envolvidas na operação. Dessa forma, cada um fica responsável por determinados veículos. E assim, você não deixa que nenhum veículo fique sem a inspeção necessária. Inspeção de sulco. É importante determinar aí qual será a frequência que você vai medir os milímetros da banda de rodagem. Lembrando que isso é o que determina um pneu estar em plenas condições para ser reformado ou não. Sabe aquele pneu que já está próximo do ponto de retirada e você resolve fazer mais uma viagem, e daqui a pouco mais uma, e quando você vê,
o pneu já atingiu as lonas de aço e você acaba perdendo a carcaça. Então é muito importante definir esse cronograma e acompanhar de perto o desgaste da banda de rodagem, pontos que estão com desgaste irregular ou acentuados, além de entender qual está sendo a performance de cada pneu. É importante também acompanhar o número de ocorrências relacionadas a pneus na sua frota, sejam eles movimentações por rodízio, troca de pneus, substituição de pneus furados, avariados, que assim você tem um total controle de quantas movimentações relacionadas a pneu você tem na sua operação. Dado extremamente importante para a gestão de pneus são os índices de sucateamento, aqueles pneus inservíveis que saem da sua operação. É extremamente importante saber o motivo dessa retirada e, é claro, o quantitativo. Quantos pneus são retirados de uso da sua operação e quais são os motivos? Pois aí você pode definir melhorias na operação e evitar esse sucateamento. Como identificar o momento ideal para a retirada do pneu? Vale ressaltar a importância de analisar o grau de severidade da sua operação. Operações mais severas, retire o pneu com mais borracha remanescente, evitando avarias que possam comprometer a carcaça. Operações onde o grau de severidade é menor permitem que você utilize o pneu um pouco mais, mas não esqueça de estar acompanhando de perto o desgaste da banda de rodagem. Quais são as condições ideais para você reformar um pneu? É importante que o pneu esteja com uma condição íntegra de carcaça para que ele tenha uma boa reforma. Dessa forma, estar atento com a manutenção do pneu durante a sua vida é de extrema importância. Avarias acidentais, pneus que rodam vazio, comprometem a durabilidade da carcaça. Acompanhamento do CPK, o custo por quilômetro rodado. Extremamente importante você estar focado no CPK da sua frota, no custo por quilômetro rodado. Acompanhar a performance dos pneus, do início até o sucateamento. Coletar dados e entender qual pneu te traz o menor e melhor custo por quilômetro rodado, com certeza é o grande foco dessa gestão. Por último, não menos importante, é a comunicação entre as áreas, o motorista e a manutenção. Afinal de contas, quem passa mais tempo com o veículo é o motorista. Por isso, a comunicação entre ele e a área de manutenção precisa estar bem afinada. Qualquer detalhe que o motorista perceba nos pneus precisa ser repassado para a manutenção. Dessa forma, você consegue prevenir perdas muito maiores. E aí, pessoal, gostaram do tema? Gostaram das dicas? Essas dicas vão te ajudar a criar um programa de manutenção e gestão de pneus eficiente aí na sua frota. Lembre-se do passo a passo, da importância de cada etapa, que no final a soma de todas elas garantem o seu sucesso. Vou deixar mais uma sugestão de um vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre gestão de pneus. E não se esqueça, gostou do conteúdo? Deixa seu like, comenta e inscreva-se no nosso canal.